Descoberta incrível. Jovem desperdiça oportunidade por tradução errada em arábico. Aline respirou fundo, tentando aquietar o coração que disparava em seu peito. O dia que ela tanto aguardava havia chegado, mas o clima na empresa estava carregado de tensão, como se o ar estivesse prestes a explodir. Ela olhou para o computador, o contrato com letras árabes dançando em sua mente. Este é meu momento, pensou, mesmo sabendo que a pressão era imensa e que muitos estavam de olho nela. Ao lado, os colegas murmuravam, trocando olhares céticos. O cheiro do café amargo preenchia o ambiente, enquanto suas mãos tremiam, gripadas pelo medo de falhar. A avó de Aline sempre dizia que a coragem vem de dentro e que, cada vez que ela se lembrava das histórias de sua juventude, quando fugiu da guerra, sua força se renovava. Mas como encontrar essa força agora, diante de um desafio tão grande? O estômago dela revirava, o peso da responsabilidade era avassalador. Com um último suspiro, Aline se jogou na tradução. O que era um simples contrato logo tomou contornos de uma montanha russa emocional. E enquanto as horas passavam, uma confusão de termos se instalou. Quando clicou em enviar, seu corpo parou. Com o coração na mão, sentiu que havia cometido um erro fatal. A interpretação errada transformou o documento em um desastre. As expressões de seus colegas mudaram de ceticismo para desprezo. O choque reverberou. "Como você pôde?", murmurou um deles, enquanto Aline sentia o chão sumir sob seus pés. O sonho da bolsa de estudos parecia cada vez mais distante, e o ambiente, que antes era intenso, agora estava gelado. A frustração tomou conta e o medo de falhar a consumiria. Antes que a entrega do contrato se tornasse o fim de sua trajetória, Amapá, o CEO da empresa, a chamou para uma conversa. A figura imponente dele, de repente, parecia um farol em meio à escuridão que a envolvia. "Todo mundo vai errar, Aline", ele disse, sua voz repleta de compreensão. "O que importa é como você se levanta após isso." Sua fé parecia inabalável, e pela primeira vez naquela semana, um fio de esperança começou a nascer dentro dela. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." Imersa na conversa com Amapá, Aline se lembrou de suas noites em claro, das histórias da avó que respiravam vida e esperança. A ideia de usar sua própria voz, de resgatar a essência da tradutora apaixonada que havia dentro dela, reacendeu a chama. Não apenas um contrato, mas a chance de unir culturas e resgatar diálogos perdidos. O dilema reverberava dentro dela. Poderia transformar essa falha monumentais em uma oportunidade única? Com o coração palpitando, Aline decidiu. Pegou papel e caneta e começou a rascunhar sua proposta. A cada palavra, a cada frase, sentia uma conexão não apenas com seu trabalho, mas com seu legado. Ela estaria honrando suas origens, as histórias de uma mulher que superou a guerra em busca de um novo lar. Mas a grande pergunta ainda estava no ar. Será que conseguiria se provar diante de todos, revertendo o que parecia ser uma catástrofe? Assim, Aline aguardou pela resposta, seus olhos fixos no futuro incerto, mas repleto de esperança. Aline se sentou à sua mesa, uma onda de emoções conflitando dentro dela. Enquanto escrevia, as palavras fluíam como um rio caudaloso, levando consigo a insegurança que a tinha paralisado. O papel, que antes era um campo de batalhas de dúvidas, agora se transformava em um espaço de liberdade, onde seus pensamentos podiam voar. Ela entrelaçou as histórias de sua avó e suas próprias experiências, criando algo que era mais do que uma tradução. Era um manifesto de identidade.
Ouvia murmúrios de preocupação ao redor, mas naquele momento foram como sussurros distantes. O mundo ao seu redor se esfumaçava e tudo o que importava era a sua missão de trazer à tona não só as palavras, mas a alma que essas palavras carregavam. Cada frase que escrevia pulsava com um ritmo de esperança. Ela estava reescrevendo a sua própria narrativa. Quando terminou, olhou para a página, sentindo-se estranha, mas em paz. Aline sabia que não podia mudar o passado, mas tinha em suas mãos a capacidade de transformar seu futuro. Com um suspiro profundo, levantou-se e dirigiu-se ao escritório de Amapá. O caminho parecia longo e repleto de adrenalina. Ela bateu na porta, o som ecoando em seu coração. A resposta dele foi imediata: "Pode entrar." Aline empurrou a porta e encontrou Amapá em uma profunda leitura de documentos, sua expressão mostrando concentração intensa. Ele levantou-lhe aos olhos para ela e sorriu levemente. "Conseguiu, Aline?" ele perguntou. Seu tom era encorajador. "Sim", ela disse, a voz mais firme do que esperava. "Eu escrevi uma nova proposta. Acredito que pode trazer uma nova perspectiva ao projeto." Aline sentiu seu coração acelerar. Usaria suas palavras como uma ponte, um caminho que ligaria o que tinha sido mal interpretado ao que agora poderia ser um verdadeiro diálogo. Amapá pegou a folha, seus olhos percorrendo as palavras, e na medida em que lia, Aline também via sua expressão se transformar. Era como se cada sílaba estivesse desenhando um novo panorama em sua mente. Quando ele terminou, a sala ficou envolvida em um silêncio carregado de expectativa. "Você captou a essência. Isso não é apenas uma proposta, Aline. É uma visão, um diálogo entre culturas, algo que todos nós precisamos em tempos como esses", disse ele, seu olhar brilhando. A sensação de alívio inundou Aline. Ela sabia que havia feito algo mais significativo. Mas a verdadeira batalha ainda não havia terminado. Amapá, agora mais sério, continuou: "No entanto, precisaremos apresentar isso ao conselho. Eles não vão ser tão compreensivos como eu fui. Alguns ainda estão magoados com o erro anterior." A frase bateu como um relógio que contava seu tempo. A pressão ressurgiu, pulsando nas veias de Aline. "Eu estou pronta", respondeu Aline com firmeza. Não era só sobre se provar a si mesma. Era uma chance de mostrar ao mundo e a si mesma que ela não era definida pelas suas falhas. Enquanto se afastava do escritório, Aline percebeu que estava prestes a enfrentar um novo desafio. Mas uma coisa era certa: independente do resultado, ela havia recuperado sua voz e a força que sua avó tanto valorizava. E assim sentou-se novamente em sua mesa com um computador diante de si. A próxima etapa precisava ser trilhada. Algumas horas depois, um e-mail chegou: a convocação para a reunião. Aline nervosamente olhou para a tela e sentiu um novo tipo de tensão começar a se formar. Às vezes, a diferença entre um sonho e a realidade está apenas em uma decisão, pensou, enquanto suas mãos tremiam levemente. Poderia essa ser a sua chance de realmente brilhar ou o desfecho de outra tentativa mal-sucedida? Teria coragem para enfrentar o conselho e defender sua visão? Fechou os olhos por um momento, respirou fundo e se preparou para o que viria a seguir. A jornada estava apenas começando. A linha do tempo parecia congelada enquanto Aline se preparava para a reunião. O relógio na parede marcava cada segundo como um tambor, pulsando na sinfonia da sua ansiedade. As palavras que estiveram tão vivas na sua mente agora eram um eco distante, como se tivesse se afastado da escritora que havia se redescoberto momentos atrás. Para se acalmar, Aline refletiu sobre sua avó, que sempre dizia que a coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Sentou-se com as costas retas na cadeira, segurando a proposta como se fosse um talismã. Aquela era a sua chance, mais do que uma contestação, era sua forma de honrar a cultura, as raízes que vinha carregando. Olhou para o computador.
O cursor piscava, desafiador. Dava vontade de escrever mais, de acrescentar algo que tornasse tudo ainda mais forte. Mas o que importava agora era a defesa daquele manifesto. A reunião aconteceria numa sala cheia e o calor humano apresentava um desafio inigualável. Ela se lembrou dos rostos dos colegas que, de alguma forma, se tornaram seus críticos. Havia um que sempre a olhava de forma desconfiada, outro que a descartava com um aceno desdenhoso. Numa fração de segundo, Aline teve certeza de que sua proposta seria a resposta a todas as dúvidas, mas também a fonte de desconfiança. Quando chegou ao local, o ambiente estava tenso, marcado pelo murmúrio de vozes inquietas. Amapá estava ao seu lado, um dos poucos aliados que ela tinha. O olhar dele transmitia uma energia solidária que, de alguma forma, acalmava o turbilhão dentro dela. Ele lhe deu um leve sorriso e um tapinha nas costas. Aquilo fez Aline sentir que, talvez, só talvez, vazaria de um jeito bonito. Ao entrar, viu o conselho reunido, uma mescla de rostos sérios e críticos. Mas havia algo mais, uma centelha de curiosidade nos olhos deles. Será que poderiam ver o que ela havia escrito de forma diferente? Respirou fundo mais uma vez e tentou focar. Os murmúrios diminuíram, e quando Amapá fez a apresentação, aquilo se tornou um convite, não simplesmente para ouvir, mas para entrar em um diálogo. Era agora ou nunca. Hoje, Aline trará uma nova perspectiva sobre nosso projeto. É uma visão que transcende palavras. É sobre conexão, ele começou. As palavras dele funcionaram como um amanhecer. E Aline começou a entender que estava prestes a mostrar seu mundo para aqueles que muitas vezes se mostraram indiferentes. Ela se levantou e sentiu o olhar de todos sobre ela. O que estava prestes a expor não era apenas uma proposta, mas uma ponte que ligava as feridas do passado com a esperança do futuro. Aline começou a falar. Sua voz soando clara, até mesmo forte, em um espaço que antes parecia hostil. Ela narrava a história de sua avó, a luta pela identidade e a importância de um diálogo respeitoso, não apenas entre culturas, mas entre pessoas. Por alguns momentos, viu algumas expressões começando a mudar. O conselho escutava atentamente e Aline aproveitou a oportunidade. Sei que errar pode nos custar caro, mas é nas dificuldades que encontramos as maiores verdades. Estamos aqui para construir juntos, e minha proposta é um passo nessa direção. Um silêncio penetrante tomou conta do ambiente. Aline sentiu seu coração pulsando forte. Estaria tocando o coração deles? Seriam capazes de superar suas diferenças? No entanto, antes que uma resposta oficial pudesse ser dada, um dos membros do conselho, o mais crítico e temido, interrompeu. E se a proposta não for bem recebida? Estamos em tempos de incerteza. Quanto isso custará à nossa reputação? Nesse instante, todas as suas esperanças pareceram flutuar e mergulhar. Aline, com um nó na garganta, sabia que precisava da resposta certa. Como poderia trazê-los para o seu lado? O momento estava se tornando mais desafiador do que nunca. Enquanto Amapá olhava com expectativa, uma ideia lampejou pela mente de Aline. Era uma conexão profunda, não só com o projeto, mas com o que estava em jogo. Ela respirou fundo e decidiu que aquele era o momento de demonstrar algo importante. A linha entre o fracasso e a vitória estava prestes a ser cruzada. Mas o que ela diria? Quais eram as palavras certas que poderiam mudar a correnteza daquela reunião? A voz de Aline ecoava em sua mente, um mantra que precisava se transformar em palavras. Ela olhou ao redor, observando os rostos todos fixos nela. Algumas sobrancelhas franzidas, outros que pareciam céticos, mas havia também uns semblantes de curiosidade, como se esperassem muito mais. E se, pensou, e se ela pudesse transformar essa dúvida em uma oportunidade? Entendo suas preocupações, começou ela, firme,
Mas essa proposta não é apenas sobre riscos ou reputação, é sobre o que podemos construir juntos. É sobre a dignidade de todas as vozes que aqui estão e aquelas que ainda não se sentem representadas. A determinação em suas palavras fez com que um murmúrio percorresse o grupo. Aline viu uma leve mudança na postura dos conselheiros. As pessoas já não pareciam tão rígidas, tão hostis. Ela freou a ansiedade e continuou. A cultura é um terreno fértil e só podemos plantá-la se nos dispusermos a cultivar. Cada erro é um ensinamento, cada crítica é uma oportunidade de crescimento. A sensação dela ao falar era de leveza, como se cada sílaba estivesse se consolidando em um caminho para a verdade. E enquanto falava, lembrava-se da avó, de como ela sempre fazia questão de contar histórias, de como entrelaçava memórias com ensinos. O calor que ela sentia não era só da sala que estava quente pelo número de pessoas, era o calor da conexão, da ancestralidade pulsando no presente. Uma das conselheiras, Clara, conhecida por ser a mais reativa, levantou a mão, quebrando o silêncio. Aline, concordo que a construção é importante, mas como podemos garantir que isso não fragilizará os pilares que já temos? A autenticidade é vital, mas como conectar o novo sem esmagar o que já está em pé? O desafio dela pairou no ar como um passarinho, cheio de possibilidades. É precisamente isso, Clara. Acredito que a autenticidade se constrói na escuta. Aline sentiu que estava se aproximando de um ponto crucial. Eu não estou aqui para desmantelar, mas para engajar. Temos uma riqueza cultural vasta. A junção entre o tradicional e o novo pode ser poderosa, não uma ameaça. O que eu proponho é ouvir as vozes que têm ficado de fora, e isso não é diluição, é uma ampliação. O ambiente começou a vibrar com a energia de uma discussão que passava de um debate superficial para algo mais profundo. O nervosismo de Aline se transformou em uma chama acesa de esperança. Estamos diante de uma escolha, ela disse, convocando cada um pelo olhar, entre o medo do desconhecido e a possibilidade de um futuro mais rico, mais plural. Eu peço que pensem em suas próprias histórias, em como vocês também, de alguma forma, foram movidos por uma conexão. Não é isso que queremos como seres humanos? Conectar-se, ser parte de algo maior? Nesse instante, seu olhar encontrou o de Amapá, que a observava com orgulho. Era nítido que a voz dela tinha começado a ressoar, a criar um eco. O conselho estava em um mar de pensamentos agora, cada um refletindo sua própria experiência. Mas a interrupção do membro mais crítico ainda doía, e o silêncio voltou, só que mais carregado. Aquelas palavras ainda ecoavam. Quanto isso custará à nossa reputação? As dúvidas ainda pairavam, não podiam ser ignoradas. Aline sabia que precisava de um fechamento que deixasse todos pensativos. A verdadeira reputação se constrói quando temos a coragem de enfrentar nossos medos e, juntos, avançar. Se formos audaciosos, não seremos lembrados apenas por uma proposta, mas pelo impacto que essa mudança pode gerar em nosso futuro. O olhar de Amapá agora brilhava, mas ela ainda sentia que a dúvida permanecia no ar, como um balão prestes a estourar. O que viria a seguir? Aline precisava da validação, e enquanto aguardava a resposta, uma pergunta passou pelo seu coração. Será que conseguiria transformar aquele momento em algo que mudasse não só a reunião, mas também a percepção de todos sobre a diversidade? Uma nova batida do coração ecoou em seu peito. O futuro estava prestes a se desenrolar. Mas o que eles decidiriam? O silêncio parecia um espelho, refletindo as dúvidas e os anseios que pairavam no ar. Os conselheiros trocaram olhares e Aline sentiu que suas palavras ecoavam de forma diferente, cada uma despertando sentimentos diversos. Havia um misto de esperança e temor, como uma tempestade prestes a se formar. Foi então que Miguel, um dos conselheiros mais experientes, que normalmente se mantinha à margem das discussões, decidiu quebrar o silêncio. Aline, começou ele, a voz firme, mas carregada de um certo peso.
Você nos incita a pensar em mudança, mas a verdade é que essa mudança é assustadora. Estamos sempre lutando para preservar o que temos. A maioria de nós já construiu suas vidas em cima de certos fundamentos. Como podemos lidar com essa insegurança? A Aline sentiu um frio na barriga ao ouvir suas palavras. Era hora de enfrentar o temor que ali habitava. Ela percebeu que não poderia evitar a dor da mudança, mas talvez pudesse aliviar o medo que a acompanhava. Eu entendo o que você sente, Miguel. Não estamos aqui para jogar tudo para o ar. O que proponho é um diálogo, uma troca. Precisamos construir juntos, respeitando a base que já temos, mas permitindo que novas sementes brotem. Os rostos da plateia começaram a se suavizar e o murmúrio aumentou. Clara, que antes havia questionado a validade da proposta, agora parecia mais interessada. E como isso seria na prática? Perguntou ela, já visualizando a possibilidade de um novo caminho. Aline respirou fundo. Ela sabia que aquela pergunta poderia ser a chave para abrir uma nova porta. Imaginem um projeto de intercâmbio cultural, onde artistas de diferentes origens pudessem compartilhar suas experiências. Um festival que celebrasse a nossa diversidade, que incluísse vozes que hoje permanecem em silêncio. Poderíamos reunir as tradições mais antigas com as novas, criando um espaço de aprendizado e respeitando cada passo que foi dado ao longo do caminho. Miguel cruzou os braços, pensativo. E isso custaria muito. O que acontece se não tivermos apoio? Se não recebermos o público que esperamos? Aline sentiu a pressão aumentando, mas também um leve raio de esperança. Cada grande mudança começa com um primeiro passo, Miguel. Se tivermos a oportunidade de mostrar ao público o valor de ouvir as histórias uns dos outros, acredito que conquistaremos mais apoio do que imaginamos. A verdadeira essência do nosso trabalho é conectar e emocionar. E isso pode atrair não só as pessoas da comunidade, mas também visitantes de fora, promovendo um intercâmbio rico. A sala pulsava com a troca de opiniões, e Aline, em meio à fervorosa discussão, se deu conta de que havia algo mais profundo em jogo. Suas próprias inseguranças estavam se esvaindo. Ela não estava sozinha naquela luta. Havia um desejo coletivo, uma fração de cada conselheiro ali que ansiava por mudança, mesmo que trouxesse uma dose de incerteza. Aline, você acredita que isso pode ser feito? A pergunta de Amapá atingiu Aline como uma flecha certeira. Ela olhou diretamente nos olhos da amiga, sua confiança renovada. Sim, Amapá, eu acredito que podemos, mas só se trabalharmos juntos. Precisamos abrir nossos corações e ouvir os que nunca foram ouvidos. Se cada um de nós trouxer sua experiência, seremos mais fortes e poderemos construir algo incrível. Assim que as palavras deixaram seus lábios, ela sentiu que o clima mudava. Era como se cada conselheiro estivesse começando a descer das suas torres de dúvida, mas o caminho ainda não estava claro. Nesse momento, uma nova voz se levantou, a de Adriana, uma jovem conselheira que até então mantivera-se em silêncio. E se a mudança não vier apenas de nós, mas de quem não está aqui? Os olhares se voltaram para ela e uma onda de expectativa tomou conta do ambiente. É possível que nossas vozes sejam apenas um eco se não incluirmos aqueles que mais precisam ser ouvidos. Aline sentiu o coração acelerar. O que Adriana propunha poderia ser a chave para um novo mundo, uma descoberta ainda maior. E, ao mesmo tempo, lhe ocorreu a dúvida: como realmente trazer todos para essa conversa? O desafio acabava de se intensificar, e ali estava Aline, à beira de desbravar um novo caminho que poderia redefinir não só as vozes presentes, mas também todas aquelas que ainda estavam por vir. Como ela poderia fazer isso acontecer? O clima na sala estava eletrizado. O debate agora ganhava uma nova dinâmica, como um baile de ideias se desenrolando lentamente. E Aline percebeu que a força das palavras poderia criar pontes onde antes só havia buracos. As interrogações dançavam pelo ar, misturando-se com uma esperança palpável.
Adriana, você está certa, Aline respondeu, a voz firme. Mas como podemos nos conectar com essas vozes que estão do lado de fora? Como podemos romper as barreiras que as isolam? A pergunta pairou no ar como um desafio, e todos pareciam esperar pela resposta. Clara franziu a testa, refletindo. Talvez devamos começar ouvindo os que já estão perto de nós. Você mencionou um festival. Mas e se realizássemos pequenas reuniões, pequenos encontros comunitários? Poderíamos convidar pessoas de diferentes realidades, aquelas que vivem na periferia, por exemplo. Assim, começaríamos a criar um espaço seguro onde elas possam compartilhar suas histórias. Aline acenou, sentindo uma faísca de reconhecimento. Exatamente, podemos criar uma rede de diálogo. Mas não deve ser só nós falando. Precisamos de espaço para que cada um traga sua experiência. Cada história contada é um passo em direção à empatia. Miguel, ainda com um semblante cauteloso, levantou outra questão. E isso tudo vai exigir tempo e comprometimento. E se não obtivermos o resultado esperado, o que nos dirá que estamos indo pelo caminho certo? Aline fechou os olhos por um momento. Ela sabia que esse era o tipo de dúvida que poderia paralisar muitos. Sentiu que, se pudesse mudar a narrativa que rodeava a palavra fracasso, poderia criar um caminho mais leve. Miguel, e se ao invés de resultados, nós focássemos em experiências? Cada passo dado, cada história ouvida é um avanço. Não importa se atraímos um grande público ou apenas alguns. O importante é que alguém seja tocado pelo que estamos fazendo. O murmúrio de concordância começou a ecoar na sala. Aline observou os rostos ao seu redor e viu que, aos poucos, eles se iluminavam com a ideia. As janelas emocionais estavam se abrindo. Eu vou me juntar a vocês, Adriana disse, seus olhos brilhando de determinação. Quero ajudar a levar essa mensagem para as comunidades. Vamos primeiro conversar, ouvir e aprender. Juntos, podemos desenhar um modelo que funcione, que unifique em vez de dividir. O sentimento de união começou a consolidar-se no ar. Aline podia sentir um calor crescente, como uma chama acesa em seu peito. Precisamos ser os mensageiros, conectando cada indivíduo. Vamos sair de nossa zona de conforto. Vamos às ruas, aos mercados e praias, onde o povo está. O que pareceu ser apenas um sonho distante, estava agora se transformando em um plano concreto. Aline sentiu-se mais leve, como se as nuvens de incerteza finalmente começassem a se dissipar. Mas ainda havia um desafio no horizonte, uma necessidade urgente de ação, de trabalhar juntos, de mostrar que ir além das paredes que os separavam era possível. Enquanto a energia na sala aumentava, Clara voltou a falar, com um toque de entusiasmo. E se pudéssemos criar uma grande chamada, um evento que unisse todos esses encontros, algo realmente imersivo, que atraísse a atenção da comunidade? Precisamos de um símbolo que represente essa união. Com a proposta, as ideias começaram a fluir. Todos falavam ao mesmo tempo, cada um dando vida a sugestões criativas. Mas Aline sentiu que, com todas as vozes, havia algo muito mais profundo em jogo. Era uma conexão que estava nascendo, um espírito de coletividade que transcenderia qualquer medo. E enquanto o debate se intensificava, uma sombra de preocupação atravessou a mente de Aline. E se as mudanças inesperadas na comunidade não fossem bem-vindas e se encontrassem resistência? Naquele momento, a verdadeira tarefa estava apenas começando. A certeza de que o caminho seria trabalhoso ficou dançando em sua mente. Mas a pergunta mais premente agora era: como enfrentar a resistência e fazer com que as vozes silenciadas não apenas falassem, mas também fossem ouvidas? O sol se punha lá fora, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Aline e os demais continuavam fervorosamente a discutir as próximas etapas do projeto. O calor da sala parecia acompanhar a paixão crescente que contagiava a todos. Mas, por debaixo da empolgação, Aline sentia um peso. O que aconteceria se suas ideias não fossem bem recebidas? Esses encontros realmente teriam o impacto que todos esperavam? Eu só não consigo tirar da cabeça a ideia de que podemos enfrentar um muro, Clara comentou, interrompendo os pensamentos de Aline. O que fazemos se as pessoas resistirem ao que temos a oferecer?
Não quero que isso se torne uma frustração para nós. Aline piscou, absorvendo as preocupações da amiga. Eu entendo, mas e se o que parece ser um muro, na verdade, for apenas um espelho? Um reflexo do medo e da desconfiança que muitos sentem. Podemos ser a luz que quebra esse reflexo se mostrarmos a nossa vulnerabilidade e disposição para ouvir. Miguel, que estava em um canto da sala observando a conversa, interrompeu. Mas como fazemos isso de forma efetiva? Tem tanta história, tanta dor guardada. Precisamos abordar isso com cuidado. Cuidado, Aline murmurou. É isso. Devemos criar um espaço em que as pessoas se sintam realmente seguras para compartilhar o que têm a dizer. O nosso papel é ouvir, não apenas falar. Ela sentiu um impulso interno, como se suas palavras estivessem despertando algo ali. O sentimento de empatia ressoava. Poderíamos começar criando uma narrativa comum, e para isso precisamos de histórias. Vamos convidar as pessoas a partilhar suas experiências, um encontro que comece com uma roda de histórias. A ideia de Aline ecoava na sala. Clara acenou com animação. Uma roda de histórias, isso pode ser realmente poderoso. As coisas vão começar a fluir de um jeito que nunca imaginávamos. Afundando-se no espírito da proposta, ela começou a visualizar. Uma mesa redonda no centro de um parque, cercada por cadeiras, algumas mais simples, outras improvisadas. Crianças correndo ao fundo, rindo, e adultos misturados, escutando e contando, todos unidos em um só lugar. Era essa a cena que queriam criar. O clima de esperança crescia enquanto discutiam detalhes. Mas, de repente, uma expressão de seriedade tomou conta do rosto de Miguel. Mas e se, no meio desse ideal, alguém se sentir ofendido ou achar que estamos tirando proveito de suas histórias? Temos que esclarecer isso desde o início. Não queremos que nossos encontros sejam mais um espaço de exclusão. As palavras dele pairaram no ar, como o eco de um alerta. Aline parou pensando. Ela sabia que, mesmo com as melhores intenções, havia muito a perder num jogo de egos e interpretações erradas. Era preciso ter clareza e respeito. Sim, Miguel. Na verdade, precisamos de um compromisso explícito de que estamos aqui para ouvir, não para julgar ou tirar partido, respondeu Aline, sentindo o peso da responsabilidade. Vamos formular isso como uma declaração de intenções, um pacto com a comunidade. As ideias finalmente foram concretizadas. O projeto já tinha um nome, um símbolo, uma transformação em andamento. Entretanto, a dúvida de Aline permaneceu com um peso curioso. Conseguirão eles realmente fazer com que suas vozes sejam ouvidas? Enquanto isso, na sala, as discussões se intensificavam e as ideias fluíam, Aline percebeu que havia um desafio maior se formando. Havia algo mais que se aproximava a cada dia, uma resistência invisível, um silêncio latente que poderia fazer ruir tudo. Precisamos enfrentar esse silêncio, mas como? A pergunta, mais um dilema, ficou ecoando em sua mente enquanto se perdia nos olhares esperançosos de seus amigos. Uma incerteza fria a envolveu, preparando o terreno para o que estava por vir. As verdadeiras vozes a serem ouvidas ainda estavam guardadas, e o caminho até elas ainda era obscuro. O que mais poderia a comunidade revelar? E, mais importante, Aline, conseguiriam ser os portadores das vozes de um mundo que ansiava para ser ouvido? A atmosfera na sala era de ansiedade ao mesmo tempo que empolgação. Aline olhou para os rostos de seus amigos, visivelmente divididos entre a esperança e o medo. Aquela roda de histórias seria um momento de luz, mas como garantir que não se tornasse um espaço onde as vozes se calassem ainda mais? Naquela noite, quando chegou em casa, Aline sentou-se ao seu computador e começou a rascunhar algumas ideias. O brilho da tela iluminava seu rosto, mas não diminuía o peso no teito. Escreveu sobre a importância de acolher as vozes, de transformar aquele projeto em um abrigo seguro para quem quisesse compartilhar. Queria que cada palavra ecoasse verdade e acolhimento. Após horas de escrita, seu caderno ficou repleto de esboços, frases cheias de emoção e promessas.
Ela parou um momento para se imaginar naquele parque, ouvindo histórias de vida genuínas, rindo e se emocionando junto com os outros. A possibilidade parecia linda, mas a incerteza de como trazer isso à vida não a abandonava. O relógio marcava quase 2 da manhã, quando suas mãos pararam sobre o teclado e uma ideia surgiu. E se as histórias fossem acompanhadas de perguntas? Enquanto se perdia nesse pensamento, recordou-se da infância, das conversas em volta da mesa durante as noites em família, lembranças de sorrisos e lágrimas compartilhadas. Aline sabia que os melhores momentos muitas vezes se construíam em torno de perguntas sinceras que abriam portas para o entendimento. Isso! Bem! Exclamou, pensando que precisavam preparar um guia que ajudasse a conduzir as histórias, mas também que proporcionasse a cada um a liberdade de expressar suas emoções. O dia seguinte trouxe novas energias. Reuniu seus amigos novamente e compartilhou seu novo plano. Um conjunto de perguntas que serviriam como um mapa para as conversas. Elas abririam espaço para que cada um falasse de seus medos, de suas alegrias, do que lhes pesava no coração. A ideia foi recebida com entusiasmo, mas a preocupação de Miguel ainda pairava no ar. E se as perguntas não abordarem os temas que são realmente importantes para eles? E se algo ficar fora? Aline assentiu, compreendendo a gravidade da questão. Aquilo poderia realmente afastar as pessoas e não aproximá-las. Mas a certeza de que a vulnerabilidade era a chave para a conexão voltou a brilhar dentro dela. Então precisamos fazer aquilo que incentivamos, ouvir. As perguntas devem ser um convite, não uma imposição. O que precisamos fazer é também criar um espaço para que as pessoas façam suas próprias perguntas. Enquanto discutiam a proposta, Aline sentiu seus olhos brilhar ao ver suas ideias se concretizando. No entanto, uma inquietude se apoderou dela novamente. Lembrou-se de comunidades que nem sempre eram bem-vindas, de histórias que poderiam ser mal interpretadas. Mas não poderia deixar que o medo a paralisasse. Se estavam dispostos a construir um espaço seguro, entendiam que ouvir era mais do que ouvir, era sentir. Seu coração disparou quando, no meio da conversa, um dos voluntários que se juntara ao grupo levantou a mão cautelosamente. E se houver histórias que nunca foram contadas? Histórias que estão tão dentro que as pessoas não sabem nem como começar? Com isso, um silêncio pesado se estabeleceu na sala. Aline prendeu a respiração. A pergunta ressoou, ecoando um desafio que estava prestes a ser enfrentado. A luz da sala parecia se reduzir, enquanto a intensidade daquele momento crescia. Então, precisamos estar preparados para isso, disse Miguel finalmente. Precisamos ser um farol em meio à escuridão. Era isso que os movia. A necessidade de ser a luz que iluminaria os cantos mais sombrios daquelas vozes ocultas. E Aline entendia que a jornada deles estava apenas começando. Enquanto as ideias começavam a fluir novamente, um impulso dentro Aline fez seu peito vibrar. O que mais suas almas guardavam? Sentia que cada reunião, cada história desvelada, os conduziria a um caminho inexplorado. A inquietude e a empolgação eram palpáveis, mas as dobras complexas da resistência se aproximavam. O verdadeiro teste ainda estava por vir. E diante de sua mente se formava uma nova pergunta. Seriam eles capazes de estar prontos para o que estava escondido nas sombras? O dia seguinte amanheceu nublado, como se o céu quisesse refletir a incerteza que permeava os pensamentos de Aline. Ela estava animada, mas a ansiedade fazia seu estômago revirar. O encontro com os amigos para planejar a roda de histórias estava marcado para aquela noite, e, a cada hora que se aproximava, as preocupações aumentavam. O que realmente aconteceria quando as vozes se encontrassem? Elas estariam prontas para ouvir e, mais importante, para serem ouvidas? No caminho para o parque, Aline olhou pela janela do ônibus e se perdeu nas paisagens urbanas que passavam. Barulhos, cores e rostos desconhecidos formavam um turbilhão que, de alguma forma, refletia a sua própria confusão. Lembrou-se das risadas e lágrimas que usou como inspiração em suas anotações.
Mas e se aqueles momentos não fossem suficientes para quebrar as barreiras das emoções contidas? Quando chegou, já havia um pequeno grupo a aguardando sobre uma árvore frondosa. O ar fresco trazia consigo uma energia diferente, como se até a natureza estivesse ansiosa pelo que estava por vir. Sorrisos tímidos se abriram na direção de Aline, cada um misturando expectativa e nervosismo. Ela tentou conter a emoção que crescia dentro dela. "Vamos ser o farol", sussurrou para si mesma. Ao se sentar em círculo, Aline sentiu que os nervos quase a paralisavam. Mas ao erguer a voz e dar as boas-vindas a todos, um calor tomou conta do seu peito. "Hoje, estamos aqui para compartilhar e ouvir. Cada um de nós carrega histórias únicas. Vamos nos permitir descobrir o que ainda não foi dito." Os amigos trocaram olhares, como se um pacto silencioso estivesse se formando. A conversa logo começou a fluir, entre risadas e momentos de reflexão. Aline viu Miguel se esforçando para compartilhar algo, mas as palavras paravam na sua garganta. Com um olhar de incentivo, Aline se lembrou da importância das perguntas. "Miguel, o que te faz sentir mais à vontade para falar sobre experiências que te marcaram?" Miguel hesitou, mas finalmente respondeu. "É difícil. Às vezes sinto que minhas memórias estão muito longe daqui. É como se eu não soubesse como trazê-las de volta." O som da sua voz, embora tímido, trouxe um peso ao ar. Todos escutaram em silêncio, e Aline percebeu que aquela era a primeira vez que Miguel falava abertamente sobre suas dores. De repente, uma mulher da roda, Laura, que até então estava quieta, fez um gesto. "Eu também. Às vezes uma lembrança me assombra, mas não sei se vale a pena compartilhar. O que se importa com isso, não é mesmo?" Ali, o ambiente esquentou. Notou que outras pessoas começaram a se mexer, algumas engolindo seco, enquanto outras pareciam ter encontrado um eco nas palavras de Laura. O clima estava mudando. Aline se lembrou do desafio antes mencionado e de como cada confissão poderia sair como um lobo desenfreado, assustador a princípio, mas que, se controlado, poderia levar à empatia. Depois de horas de conversa, as vozes ganhavam volume, mas o medo de Aline não havia desaparecido. No fundo, ela sabia que cada história compartilhada trazia um risco. O risco de ser mal interpretada, de ferir ou de abrir feridas que ainda estavam em processo de cicatrização. Estariam preparados para ouvir as verdades que virão? As histórias de dor e superação que não queriam trazer à luz? Quando finalmente se despediu do grupo, um sorriso genuíno tomou conta do rosto de Aline. Sentia que haviam dado passos importantes, mas, ao mesmo tempo, uma inquietude permanecia. Uma pergunta ressoava em sua mente. E se, ao final das contas, algumas histórias fossem mais difíceis do que conseguiríamos carregar? Ela não sabia exatamente o que seria revelado na próxima reunião, mas a certeza do quanto poderíamos nos machucar ou curar a cada palavra era palpável. As vozes lançadas ao vento naquela tarde ecoavam na mente de Aline, deixando ela pensativa sobre o que mais ainda poderia estar escondido nas sombras daquelas vidas. O que mais ela descobriria sobre seus amigos na próxima roda de histórias? A atmosfera na sala estava tensa, refletindo a ansiedade de Aline e os demais. Eles se reuniram mais uma vez para a segunda roda de histórias e a expectativa pairava no ar. Seria este o momento em que as verdades mais profundas começariam a emergir? Aline se sentou, respirou fundo e olhou ao redor. Todos estavam dispostos a enfrentar o desconhecido, mas a dúvida ainda se esguiava nos olhos de alguns. "Estamos aqui novamente", começou Aline, a voz tremendo um pouco com a emoção. "Na última vez, demos grandes passos. Hoje, vamos continuar essa jornada juntos. Cada um de nós carrega histórias que podem ser dolorosas, mas elas também podem ser fontes de esperança e cura. Vamos ouvir e deixar que nossas vozes se entrelacem." Miguel, ainda visivelmente nervoso, tomou a palavra. "Eu estive pensando em como algumas memórias nos marcam e nos moldam.
A minha, por exemplo, é de quando meu pai perdeu o emprego. Aquilo mudou todo o nosso jeito de viver e de olhar o mundo. Ele parou, as palavras pesadas, mas algo lhe dava coragem. Foi ali que aprendi o que realmente significa resiliência. Olhares de cumplicidade surgiram na roda. Aline sentiu um calor bom se espalhar pelo peito. Cada voz ali tinha poder, uma luz que iluminava o caminho de cada um. A conversa fluía com mais espontaneidade e, mesmo com receios, os participantes começavam a se abrir. Laura, a mulher que na última roda hesitou em compartilhar, agora estava mais confiante. Eu nunca falei sobre isso antes, mas cresci em uma casa onde a pressão era enorme para ser perfeita. Cada pequeno erro parecia uma tragédia, e isso me seguiu por muito tempo. Aprender a me perdoar foi um processo doloroso, mas agora estou aqui, buscando minha voz. Seu olhar estava fixo e determinado, e Aline viu inspiração nos rostos de todos ao redor. Em meio às histórias, novas conexões começaram a surgir. Clara, que sempre se mostrou cética, encontrou um espaço para falar sobre suas lutas pessoais. Na verdade, eu tenho medo de não cumprir as expectativas. O medo de decepcionar as pessoas sempre me paralisou. Mas agora percebo que todos aqui, de alguma forma, têm lidado com suas próprias inseguranças. Isso me faz sentir um pouco mais leve. As vozes se entrelaçavam e cada relato era um fio que formava um tecido de comunidade. Aline percebeu que a vulnerabilidade estava criando um sentimento de acolhimento. Elas estavam todas unidas pela dor, mas também pela vontade de superá-la. A insegurança que antes dominava a sala começou a desaparecer, e o espaço de acolhimento se tornava mais seguro a cada minuto. Enquanto a roda continuava, Aline se lembrou das conversas com sua avó e como elas sempre ajudaram a entender o poder das histórias. Ela também sabia que, ao se abrir, cada um cravava o pé no chão da própria experiência, sem medo de ficar exposto ao julgamento alheio. O círculo passava de histórias de dor a momentos de superação, e Aline percebeu que a resistência que antes temia se dissolvia nas partilhas espontâneas. Gente, acho que estamos fazendo algo incrível, Aline exclamou, sentindo uma onda de alívio e gratidão. Entretanto, o clima de celebração foi interrompido por uma nova voz. Era a Adriana com o olhar sério. Estou amando ver como estamos nos conectando. Mas e as vozes que ainda não estão aqui? As que não podem ou não querem vir? Como podemos garantir que elas também sejam ouvidas? Essa pergunta fez Aline parar. A urgência da questão ressoava na sala, mesmo no calor das celebrações. E a verdade era que aquelas histórias não se limitavam àquele círculo, elas ecoavam por toda a comunidade. Aline respirou fundo e respondeu: precisamos ir além. Devemos encontrar maneiras de levar essa roda a outros espaços, a outras vozes. E assim, enquanto a conversa avançava, novas ideias começaram a brotar. A proposta de criar um evento maior, onde suas histórias seriam expostas em um espaço público, começou a tomar forma. Poderíamos criar um festival, um dia inteiro de celebração das vozes da nossa comunidade, Clara sugeriu, enquanto a excitação crescia. Com cada nova ideia, Aline sentia que o projeto estava se expandindo para algo muito maior do que ela havia imaginado. Unir as pessoas na escuta de suas diferenças e semelhanças era um passo poderoso. Um festival poderia realmente abrir as portas. Precisamos garantir que essas novas vozes se sintam bem-vindas. Elas precisam saber que estão incluídas, ela finalizou, sentindo a determinação crescer dentro de si. O planejamento começou com fervor e, enquanto discutiam, cada um começava a sonhar em grande. Era a noite em que um espírito de colaboração e empatia tomou conta. Cada sorriso, cada olhar compreensivo era um eco do que todas as vozes ansiavam. Quando finalmente se despediram, Aline saiu do parque com um sentimento profundo de realização.
Ela não apenas ajudou a formar uma roda de histórias, mas estava com todos ali, cimentando um caminho para um futuro mais inclusivo. No entanto, a consciência de que o verdadeiro desafio estava apenas começando a se formar. Nos dias seguintes, mal podia esperar para compartilhar as novidades com sua avó. Na esperança de vê-la sorrir ao ouvir como ela estava transformando seu legado em algo maior. Havia trabalho pela frente, mas o desejo de unir interesses e corações estava mais forte do que nunca. A última pergunta na cabeça de Aline ainda não se dissipara. Conseguirão dar voz a tantas outras? E assim, não só construir um festival, mas um verdadeiro espaço de transformação? A certeza da jornada a esperar ecoava de forma incessante em seu espírito. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse. Agora, Aline e o grupo humildemente pedem a você inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.